Na aula de Psicologia Pessoal, com o professor Naim, aprendemos que há a tendência cada vez maior dos jovens terem menos memória, devido ao uso de aparelhos tecnológicos, que nos permitem acessar as informações necessárias a apenas alguns cliques e em poucos segundos. Nosso cérebro mudou várias vezes no decorrer do processo evolutivo, mas autores como Bauman e Harari haviam nos alertado sobre essa influência e o quanto isso pode nos impedir de apreciar, compreender e interpretar a vida que nos cerca. Boa tarde. Como podem notar nessa praça aqui, no Uberaba, antigamente onde não era cercada essa canchinha de areia, não havia iluminação, nessa praça aqui que no caso é uma descida, numa região uma região elevada do Uberaba, aqui onde muitas crianças há alguns anos atrás brincavam com esses materiais assim, que hoje são bem poucas pessoas que você vê, mas ainda existem essa cultura aqui. Tipo um esquibunda, muitos brincavam no carrinho de rolimã e ainda permanece, como podem ver, algumas madeiras, alguns papelões e o pessoal ainda brinca, mas é bem pouco. Ou seja, essa sociedade aqui, querendo ou não, houve uma transformação. Não seria quase uma morte, mas houve uma perca de alguns hábitos, brincadeiras de antigamente. Adolf Eichmann foi condenado pela morte de milhares de judeus, sem nunca ter tirado a vida de nenhum deles pessoalmente. Ele era o diretor de Auschwitz. Ele coordenava a situação. E isso não o comovia, porque enquanto ele estava fazendo isso, ele estava vencendo na vida. Olhem para este belo chafariz. Vocês não conseguem vê-lo, porque ele não existe mais. Reside apenas nas memórias de quem existiu em Curitiba até os anos 90. Quase tudo aqui era muito diferente. Antes dos tubos biarticulados, uma parte da praça era um terminal fechado, para os alimentadores. O resto seria para os convencionais. Todas as barracas da matriz eram montadas fora, diariamente. Tomavam as ruas e por aqui circulavam gente de todo tipo. Claro que lá dentro isso ainda é possível de ocorrer, mas quem quiser pode evitar com facilidade, tendo fora de sua vista uma parcela vital da cidade. Como podemos ver nesses painéis, eles reproduzem uma parte da história de Curitiba. E aqui é o cinema no qual meu pai trabalhou por 30 anos. Até pouco tempo ainda havia a fachada com o nome escrito Cine São João. Ainda está presente, como podem ver, apesar de estar meio desgastado. Os cinemas eram um evento completamente diferente. Para quem pensa nos cinemas como apenas um lugar de tela grande que passa filmes, saibam que antes eles possuíam quase ou mais de 1000 lugares, lotavam poltronas e centenas se predispunham a ficar sentados no chão. Sim, pagavam para ficar desconfortáveis, às vezes por mais de 3 horas. No cinema haviam cambistas, dava para ouvir da rua quando gritavam, riam e batiam palma durante as sessões. Além de ser comum as promoções, dando álbuns de figurinha, vouchers para trocar no único McDonald's da região, criavam temáticas teatrais para promover filmes, como atores vestidos de tartarugas ninja, simulando combates pela rua, etc. Há muito para se falar. E aqui onde a Halifla ficava o Cine Astor, o cinema em que minha mãe trabalhava, e onde evidentemente meus pais se conheceram. Aqui nessa esquina nós temos a Garcês, onde já também não é mais a Garcês, que era um mini shopping da época, onde eu comprava altos jogos piratas de Nintendinho. Agora é uma universidade. Viver é difícil, mas talvez compreender o que está se vivendo seja a coisa mais difícil de toda a nossa existência. Em Eichmann em Jerusalém, uma obra da filósofa judia alemã Hannah Arendt, ela retrata o que ela considera um relato sobre a banalidade do mal. E este é o maior perigo de nossa desconexão com a vida.
Não nos importamos mais com os outros. Não sabemos se estamos no mundo. Não temos nem mesmo a referência de nós mesmos. Apenas de vencer, de passar por aqui e continuar repercutindo aquilo que nos foi ensinado, de geração após geração, por milhares e milhares de anos. Há uma parte em que ela destaca: bastava a Eichmann relembrar o seu passado para se sentir seguro de não estar mentindo e de não estar sendo enganado, pois ele e o mundo em que viveu marcharam um dia em perfeita harmonia. E a sociedade alemã de 80 milhões de pessoas se protegeu contra a realidade e os fatos exatamente da mesma maneira, com os mesmos auto-engano, mentira e estupidez, que agora se viu impregnados na mentalidade de Eichmann. Nós somos capazes de nos acostumar com tudo, inclusive com as atrocidades da guerra. Infelizmente essa é uma das nossas capacidades humanas, que pode nos devorar, se nós não aprendermos a superá-la. Se as pessoas usarem de maneira correta e segura seus celulares, suas vantagens são: desocupar espaço, por exemplo, em filas de bancos para pagamentos de contas. Os aplicativos também ajudam muito nisso hoje em dia. Organizar suas atividades do dia a dia, facilitando até o trabalho em home office e também na comunicação, mas em certos ângulos não ajuda, nós deixando mais sedentários.